Conectando. Ok. Ótimo. Peraí, temos um gap aqui. Lilian já está. Deixa eu te adicionar, Lilian. Great. Aguardando a Lilian entrar. Olá, Está me vendo, me ouvindo bem? tá ótimo. E você? Show. Por enquanto também estou te ouvindo bem. Estou te vendo Tá bem, ótimo. sem delay. Até porque no início é sempre assim, né, Lilian? Daqui a pouco vem Depois começam surpresas. os problemas. Ai, mas você está me vendo, me ouvindo bem? Vê minha Tô. mãe e Denise que estão aí com a gente. Se puderem dar um feedback pra gente, botar um joinha de que vocês estão conseguindo ver e ouvir bem a gente, eu agradeço. Para que a gente comece com vocês ouvindo e vendo bem a gente, né? A gente não começar falando e não ter ninguém ouvindo a gente. Se puder, bota só um joinha, sim. Ok, show. Já deram feedback. Sejam bem-vindas. Boa noite, Denise. A minha mãe não precisa dar boa noite, né? Mas boa noite, mami. Sejam bem-vindas à nossa live, como andam as relações dentro de casa durante a pandemia, parte 2, né? A gente preparou aí a live de hoje com muito carinho, pensando justamente no que a gente sentiu na live 1, né, Lilian? Percebendo que a maior parte das demandas era sobre a relação das mães, pais, né? Os pais de modo geral com os filhos, né? Então, a gente pensou com muito carinho em continuar a live parte 2, contribuindo, trazendo reflexões, orientações, a gente compartilhando um pouquinho mais aí nesse momento para poder contribuir para esse convívio aí entre pais e filhos, né? Lembrando que esse chat ele está aberto para vocês usarem e abusarem, vocês compartilharem, vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. E aproveitando, Lília, se apresenta também para as pessoas rapidinho. Sim, né? Se tiver alguém que não tenha visto as outras lives, né? E não me conheça ainda, eu sou Lilian, né? Sou psicóloga clínica, especialista em psicologia médica. E sempre trabalhei na área clínica, né? Durante muito tempo na rede pública de saúde aqui no município do Rio de Janeiro. E atualmente eu estou só no consultório mesmo, trabalhando com a clínica do consultório. Né? E, como a Débora falou, nos conhecemos na faculdade e nos reaproximamos agora há pouco tempo, e ela sabe que eu também admiro muito ela. Coraçãozinho para você, Lília. Vou apertar aí para você. Assim, relembrando, né, gente? O tema da live de hoje é falar de relacionamento. É um tema muito amplo, né? Dá margem para a gente falar muita
antes da gente começar a live propriamente dita, queria que vocês colocassem os coraçõezinhos e palminhas, porque foi aniversário da Lília terça-feira. Ai, meu Deus. Essa eu não esperava. Parabéns Não mais uma vez! obrigada. Gostei! Parabéns! Que Deus continue Só te você abençoando mesmo. muito. Que você continue sendo luz, iluminando as nossas vidas. Parabéns, muitas bênçãos, Obrigada. você merece, viu? Só Agora você mesmo. desconcertei a Lívia. Obrigada. E aí, ó, a ideia da gente... Ó, estão te dando parabéns aí, Lívia, Obrigada, tá? Ethel. Obrigada. Então, assim como a gente fez na live 1, né, o tema da nossa live é uma pergunta. E quem pergunta quer saber, né? Quem pergunta quer resposta. Como é que andam as relações entre vocês e os filhos de vocês? Como é que anda essa convivência? Se vocês puderem se sentir à vontade para compartilhar no chat aí, por gentileza. Lembrando que aqui não é espaço para a gente fazer terapia, né? Não é o espaço nem momento para a gente fazer isso aqui, não é a finalidade da live. A live tem uma proposta da gente compartilhar reflexões, levar orientações, da gente justamente promover aí essa reflexão e a gente agregar, né? Contribuir um pouquinho e levar orientação. E a ideia seria a gente justamente ter uma ideia de como tem sido essa convivência. Então, se vocês se sentirem à vontade, vocês não são obrigados, aquilo que a gente falou na live 1. Fica só o convite se vocês quiserem compartilhar. Se vocês puderem colocar a idade dos filhos entre parênteses ou especificar, para a gente é um referencial, ajuda a gente a entender um pouquinho melhor, tá? Essa seria a proposta para a gente começar a nossa conversa de hoje, beleza? Bom, para a gente poder começar então a conversar aqui sobre nosso tema que a gente preparou com carinho, eu queria só lembrar, eu acabei me enrolando aqui, sendo muito sincera e transparente com vocês, com a minha estrutura, a minha logística da live. Mas eu acho que eu já consegui retomar. Tá me vendo bem? Eu acho que eu esbarrei aqui, alguma coisa saiu do eixo. Tá, show. Lembrando assim que a pandemia, aquilo que a gente falou na live 1, né? A pandemia ela trouxe uma maior convivência entre as pessoas que dividem o espaço da casa, que a gente sabe que tem diferentes relações aí. E, especificamente para a live de hoje, aumentou a convivência entre os pais e os filhos, né? A gente sabe que isso também traz como impacto maior atrito, conflito, aquilo que a gente conversou na live 1. Não existe nenhuma relação sem conflito, sem atrito, isso faz parte das relações, porque são pessoas diferentes, que pensam diferente, sentem diferente e agem diferente. E, além disso, a pandemia e os seus desdobramentos, todas as suas repercussões, que a gente está careca de saber quais são, tanto para os adultos quanto para as crianças, desencadeia uma carga emocional muito grande que a gente já vem conversando nas lives de ansiedade, né? Na live passada também, que a gente sabe que é o medo, a ansiedade, estresse, né? Irritabilidade, tristeza, a carga emocional que uma pandemia consegue gerar na gente pelas limitações, restrições, pelas mudanças abruptas, por uma série de situações estressantes aí que a gente já vem conversando. Então já é desafiador a gente ter que lidar com o que a gente sente, né? E também é desafiador para a gente lidar com o que o outro sente. Então, seja a gente, pai, filho, irmãos, qualquer relacionamento, lidar com essa carga emocional é um desafio para a gente, né? Então, aprender a lidar com os nossos sentimentos faz diferença nas nossas relações. E aí, gente, inevitavelmente, a gente acaba achando que só os adultos é que sentem isso tudo. Quando não, as crianças também sentem, os adolescentes também têm a carga emocional. E eles também sentem essa dificuldade de lidar com essa carga emocional dos adultos, dos pais, né? Então, acaba que potencializa esse desafio do convívio social ali, do convívio familiar entre os pais e os filhos, por todas essas dificuldades que vêm de todos os lados, né? Então, acaba potencializando aí esse desafio maior de convivência entre os pais e os filhos, justamente porque é uma via de mão dupla, né? Lília, a Ethel colocou aqui
A convivência com minha filha, a convivência minha com minhas filhas tem sido tranquila, mas na hora de falar para fazer alguma coisa, por exemplo, estudar com meu filho de 18 anos, é mais difícil dele aceitar e ir estudar. Legal, Étel. É muito difícil. Débora lidar com a carga emocional de todos, mães e filhos, sim, sem sombra de dúvida. E sobre especificamente o adolescente, a gente vai estar conversando ao longo da live, mas o adolescente, diferente da criança, ele vive uma outra fase, né? E a gente também vai falar um pouquinho mais especificamente sobre essa fase do adolescente, diferenciando ali um ponto muito importante em relação à criança, né? Enquanto que a criança ela busca maior proximidade com os pais, o adolescente está no momento de buscar mais esse distanciamento em relação aos pais, à família de modo geral. E aí, inevitavelmente, no momento que ele está tendo sido obrigado a conviver mais perto com esses pais, é natural aumentar essa dificuldade, né, de ter que lidar com esses pais que estão muito próximos por livre e espontânea pressão, né, porque os adolescentes gostariam de estar lá fora com os amigos, né, com a galera, como eles chamam, queriam estar passeando, viajando, né, fazendo as festas, enfim, eles estão sendo obrigados a conviver mais de perto com esses pais e está tendo, claro, desdobramento em relação a isso. É o que acontece com meu filho, sim. E ele não é o único, tá, Eto? Não é privilégio dele, tá? Isso acontece provavelmente com a maioria dos adolescentes. Lili, você quer Eu acho complementar? Eu importante vi que você fez o falar, movimento de... é porque eu acho importante falar, né, que a gente precisa pensar, antes de qualquer coisa, que as crianças e os adolescentes, eles são pessoas, né, com desejos próprios, com vontades próprias, né, porque às vezes eles vivem um mundo assim tão diferente do mundo adulto, né, que a gente esquece um pouco isso, né, que eles também têm desejos, vontades, que eles são indivíduos únicos também. Né? Então, eu acho importante a gente não esquecer que sempre que a gente está falando de criança, de adolescente, a gente está falando de um sujeito ali que tem uma personalidade, que tem os desejos dele. A gente deseja uma coisa que é uma coisa para eles, e eles não querem. Né? E a gente precisa ouvir isso e precisa respeitar isso. Né? Uhum. A Letícia tá trazendo aqui que ela se surpreendeu com o filho, tem 9 anos, e aceitou muito bem a obrigação de estar em casa, ficando mais próximos ainda. Que até é o ponto que a gente preparou o lado positivo, né, da Sim. pandemia que está trazendo para esse relacionamento entre os pais e os filhos. Exatamente, né? A pandemia ela possibilita isso, né? Tem um lado positivo nesse distanciamento social, enfim, nesse isolamento, que é exatamente essa possibilidade da gente poder estar mais próximo das crianças, dos filhos, né? Sejam crianças ou adolescentes, né? E isso estreita os vínculos, né? Ao mesmo tempo que tem mais conflito, isso também é esperado, né? Vai ter uma Uhum. proximidade maior e uma oportunidade da gente estar estreitando os vínculos com as crianças e com os adolescentes, né? Então, estar nesse isolamento não é de todo ruim, né? Tem crianças, por exemplo, que relatam até que preferiram, né, esse isolamento, porque eles tinham tantas obrigações antes, eram tantas atividades, que agora deu uma acalmada, né? E as crianças até estão mais tranquilas, estão menos ansiosas, porque era tanta cobrança de tantas atividades, a escola balé, é futebol, né? É curso de uma coisa, é curso de outra, que as crianças estão cansadas, né? Elas estão ansiosas. E isso, esse isolamento trouxe para elas uma certa calmaria que algumas relatam preferirem, né? E terem gostado disso, né? Uhum. Sim, aí o meu irmão tá aqui na live, né? O meu sobrinho, ele é piquititinho, então para ele o filho aceita muito bem, os pais aqui não, né? Até porque a gente tem, claro, e aí uma criança, né, que é recém-chegada, né? Lilian sabe melhor do que eu em relação a isso. Isso causa uma mudança muito grande na vida dos pais, né? E aí a pandemia acaba também, que é aquilo que a gente já falou na live 1,
né, sobrecarregando aí essa família, o cuidado dos pais em relação às outras atividades que já tem que tocar, né, que são as repercussões da pandemia, mais atividades domésticas, de maior cuidado com os filhos e assim sucessivamente, as atividades escolares, enfim. Então, é muita mudança que isso, claro que a gente já vem conversando sobre isso, que tem um impacto aí nesse aspecto emocional. Carga, né? São as tarefas que os adultos têm fora de casa, dentro de casa, né? O trabalho com os filhos que aumentou dentro de casa, né? Uma coisa que os adultos sentem muita falta, né? É a ausência de tempo para se dedicar a si mesmo, né? O adulto Uhum. precisa de tempo. Com a criança, a gente tem que estar muito disponível o tempo todo para a criança, né? E o adulto, ele sente falta de ter um momento para ele. Isso gera uma sobrecarga emocional também, isso aumenta a ansiedade do adulto. Então, tem todo esse lado também negativo, né? As crianças, às vezes, tendem a regredir um pouco o comportamento, né? Por conta de toda essa sobrecarga também que o adulto vive, e se o adulto não conseguir lidar bem com isso, né? Isso pode também causar um estresse na criança, e aí a gente vê, às vezes, crianças com comportamento mais regredido, né? Fazendo coisas que antes não faziam, né? Que já tinham passado daquela fase e retornam, né? Aquele momento. Então, isso tudo a gente observa também, né? Tem esses dois lados. Da mesma forma que a gente tem coisas boas acontecendo, tem esse lado negativo que a gente precisa ficar atento, né? Sim, e aquela história também, né, Lília? A situação, por mais difícil que seja, ela sempre traz algo de bom, né? E aí cabe a Uhum. gente fazer esse exercício de olhar para essa situação difícil e entender o que que eu posso tirar de bom que possa agregar para a minha vida daqui para frente, né? Se a gente parar para pensar, talvez os pais nunca mais vão ter a mesma oportunidade de passar tanto tempo com seus filhos, né? Então é um momento da gente criar lembranças extremamente positivas, momentos agradáveis em família, na relação com esses filhos, de ensinar os filhos a lidar com esses desafios, com os momentos difíceis, porque isso faz parte da vida. Isso não é uma particularidade de pandemia, né? E acompanhar o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, dos filhos de modo geral, independente da idade, de estar mais pertinho, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento deles, né? Então, fora as outras coisas que a pandemia está trazendo para a gente de reflexão, de aprendizado, da gente aprender novas habilidades, da gente se desenvolver, desse maior vínculo entre os pais e os filhos, de fortalecer esses laços, né? Entre outros aprendizados que a gente pode fazer de reflexão. E Fala, Lívia. aí, assim, não, na verdade, eu ia até pontuar, né, continuando, né, que eu falei dos comportamentos regressivos, né, e aí para explicar um pouco isso também, muitas vezes a gente tem escutado muitos pais com queixas, né, assim, meu filho voltou a fazer xixi na cama, meu filho já é grande e agora não está dormindo direito mais, né, a gente tem escutado muito Uhum. essas reclamações, né, essas queixas. E aí é importante a gente pensar que esses comportamentos que a criança apresenta mais regressivos, né, na verdade, são formas dela estar dizendo que alguma coisa não está indo bem, né, de que alguma coisa ali está acontecendo e que não está legal para ela, né, a criança, a gente sabe, não verbaliza como um adulto, né, como um adolescente, eles têm uma outra forma de comunicar e eles comunicam muito através do comportamento, né? Através das birras, né? Através das brincadeiras, é a forma que eles comunicam. Então, esse tipo de comportamento mais regredido
pode ser um indício de que alguma coisa não vai bem. E aí cabe ao adulto ensinar a criança, não ensinar, mas ajudar a criança nessa comunicação, né? Então, perguntar para a criança mesmo, né? Você está percebendo que você está diferente, né? Você consegue perceber se você está sentindo alguma coisa nova, alguma coisa diferente. A criança tem mais dificuldade de expressar isso, mas a gente perguntando, a gente pode estar ajudando a criança nesse sentido, né? Possibilitar, de repente, que ela desenhe, né, coisas que ela está com medo, né, ou coisas que ela... tanto medo de coisas que aconteceram, quanto medo de coisas que ela acha que podem acontecer. Isso tudo são maneiras dela se expressar, né, e que a gente, como adulto, pode ajudar a criança nesse sentido, né? Então, acho bem importante que a gente possa estar atento a esse tipo de comportamento, né? Eu falei também sobre a dificuldade de dormir, mas para frente a gente vai falar também um pouquinho sobre essa dificuldade, né? E em especial isso que você está trazendo, né, Lili, é muito importante porque, diferente do adulto, a criança é incrível como ela tem a habilidade de usar as brincadeiras, de usar o desenho, de usar as formas lúdicas para ela expressar o que ela está sentindo, e isso ajuda ela a elaborar, né? Então, ter esse momento das crianças brincarem, o momento delas desenharem, os momentos delas fazer o que elas quiserem para lidar com esse sentimento, isso é muito importante para elas, para que elas possam conseguir lidar com o que elas estão sentindo, né? Uhum. Sim. E uma coisa que a gente falou, né, que a Débora até falou antes, que é a questão da gente aprender com as situações ruins, né? Que mesmo sendo um momento de dificuldade, a gente pode aprender com isso, a gente pode crescer nos momentos difíceis, nos momentos em que coisas ruins acontecem com a gente. E uma das coisas que é fundamental, né, que propiciam esse crescimento, que ajudam nesse crescimento, é ter suporte, né? Quando a gente tem suporte, quando a gente se sente apoiado por outras pessoas, fica muito mais fácil para a gente conseguir superar aquela situação, passar por aquela situação de uma maneira mais positiva, né? Então, com a criança e com o adolescente não é diferente, né? Uhum. É fundamental que a criança e que o adolescente possam ter o suporte dos pais, não só dos pais, mas dos cuidadores, né? Nem todas as crianças convivem só com pai e mãe, mas assim, dos cuidadores, de quem lida ali com a criança no dia a dia, né? Ela precisa confiar nesses cuidadores, nesses pais, ela precisa entender que ela pode se expressar, e aí quando eu falo se expressar, não é só falar, é o que eu falei antes, não é só através da fala que a criança se expressa, então que ela pode fazer birra sim, que a gente precisa compreender isso, né? Por mais difícil que seja, e por mais que a gente perca a paciência, porque criança, quando faz birra, a gente tende a ficar bem, né? A gente mostra Uhum. para a criança que ela também é capaz de se cuidar e ficar bem, né? Agora, se a gente também não se cuida, se a gente está sempre mal e não está procurando se ajudar a se cuidar, a gente também está mostrando para a criança que essa é uma forma de agir na vida, né? E a criança, a gente sabe que uma das formas da criança aprender é por observação, né? E ela vai absorvendo isso na aprendizagem dela diária e vai começar a viver dessa forma também, né? Então, a gente falar para a criança, né? Nossa, olha como eu estou lidando com essa situação, né? Mostrar para a criança, né? Cada pessoa, claro, vai ter a sua forma de lidar com as situações, né? Isso é inevitável,
né? Claro que a gente não vai estar bem todos os dias e não tem problema a gente não estar bem, né? A questão não é essa, o problema não é esse, não tem problema nenhum se a gente está triste, se a gente está ansioso um dia, mas a gente pode dizer isso para a criança de uma maneira compreensível a ela, né? Mas explicar e conversar, né? De uma forma que ela possa entender isso, né? E que ela perceba que a gente se sente assim, que está tudo bem e que a gente sabe lidar com isso e que a gente vai conseguir sair dessa situação, né? Isso é muito fundamental, assim, para que a criança entenda, né, que ela tem suporte, né, e que ela pode contar com aquele adulto e que ela também é capaz de superar um problema, né? Dessa maneira, a gente vai dando suporte e a gente vai ensinando a criança como lidar com as situações difíceis, né? Sim. E aí, assim, você falando isso me faz lembrar de um exemplo que eu queria compartilhar, mas, assim, importante a gente deixar claro, né, que quanto que os pais eles são grandes exemplos para as crianças, né? As crianças, elas aprendem por observação de o que os pais estão fazendo, né? E aí, como que o estado emocional dos pais, como essa família, né? Que a gente sabe que às vezes a criança é educada pela avó, pelos tios, pelos responsáveis, cuidadores, como você colocou, né? O estado emocional, como essa família vem lidando com esses desafios de pandemia, isso afeta diretamente o estado emocional da criança. Por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, né? Para depois a gente conseguir transparecer isso para a criança, né? E aí me fez lembrar de um exemplo que eu fiquei sabendo, Lília, que eu achei sensacional, e criança em especial eu acho incrível, né? A capacidade inteligente, a eficácia que criança tem de aprender de uma forma tão simples e quase que assim, por osmose, por observação mesmo, né? Teve uma mãe que ela estava, não sei se ela tinha 2 ou 3 filhos, já não me recordo, e essa mãe, ela estava bem estressada. E as crianças brincando dentro de casa estava estressando ela ainda mais, né? E aí ela virou para as crianças e falou assim: olha, eu vou ficar por um momento dentro do meu quarto, trancada, não queria que vocês batessem na porta, porque eu estou estressada e eu preciso ter uma conversa com Deus. Beleza. Passou um tempo, as crianças não bateram, ela saiu, vida que segue. Dias depois, a filha dela, uma das crianças, teve um problema, acho que na escolinha. E aí ela chegou em casa, chateada, com a cara emburrada, irritada, né? E aí a mãe pergunta assim: o que que houve? Ela virou e falou assim: mãe, estou muito chateada, eu vou pro meu quarto, você não bata na porta que eu preciso ter uma conversa com Deus. E aí depois, passado um tempo, ela saiu do quarto super calma, né? Olha que incrível, o exemplo que eu achei sensacional do quanto que a criança, ela realmente aprende pela observação de como o adulto lida com ele, como que ele transparece isso para os filhos, né? Ainda que não seja proposital, né? Seja de forma inconsciente, impensada mesmo. Eu achei sensacional esse exemplo. E aí eu acho importante é aquilo que você falou, né? Que a gente sempre fala, a questão do autoconhecimento, né? Do adulto poder exercitar isso, essa capacidade de se autoconhecer e de se cuidar, né? É meio aquela história das instruções do voo, né? Que primeiro, em caso de qualquer situação de emergência, você tem que colocar a sua máscara, você tem que cuidar de você para você Uhum, poder ajudar a pessoa que está ao seu é isso lado, aí. né? Porque se você não cuida de você, vai acabar acontecendo algum problema com você e com a pessoa, né? E você não vai conseguir ajudar a pessoa. Então, é fundamental essa questão do autoconhecimento que a gente fala em todas as lives, praticamente, a gente vem Ah, é. repetindo, porque é uma coisa que a gente acredita, é uma coisa que a gente Extremamente trabalha importante. e que a gente sabe que não há mudança se não houver esse Uhum, processo de autoconhecimento, né? E aí o sim. adulto precisa cuidar disso para que tenha uma relação mais saudável com os filhos, né? Com as crianças e com os adolescentes, né? Porque senão, se a gente não se conhece, a tendência é que as questões surjam e a gente não saiba lidar mesmo com elas, né? E tem até uma frase, Lídia, que eu botei no meu story ontem, que falava disso. Se a gente quer melhorar os nossos filhos, a gente precisa primeiro aprender a sermos melhores enquanto pais, né? Enquanto sujeitos, Sim. indivíduos, para depois conseguir fazer isso com as crianças, né? Então a mudança sempre começa primeiro na gente.
Exatamente, né? E então, assim, para a gente oferecer suporte para as crianças, a gente precisa estar bem. Porque se a gente está precisando do suporte, né, provavelmente a gente vai ter dificuldade de oferecer isso a outras pessoas e as crianças e os adolescentes também vão estar tendo dificuldade de receber isso da gente, né? Uma outra forma também de oferecer suporte, além dessas que a gente já colocou, é estar sempre elogiando a criança. Sempre que eu digo, não significa assim, deixar a criança fazer tudo que ela quer, na hora que ela quer, não é isso que eu estou falando, né? Mas é elogiar o esforço e a tentativa da criança também de estar melhorando, né? De estar tentando lidar com as situações, porque se é difícil para a gente, imagina para eles, né? Eles tinham uma rotina Uhum. de ir para a escola, a grande maioria das crianças, né? Já estava em creche, escola, os adolescentes também, aquilo que a Débora falou no início, os adolescentes estão afastados dos amigos, que na adolescência isso é fundamental, né? É o momento mesmo de se incluir nos grupos sociais, né? Além da família, né? Em outros grupos sociais. Então, eles estão fora desse contexto, eles foram privados disso completamente, né? E aí é fundamental que a gente possa pensar, né, do lugar deles também. O quanto para eles também isso é difícil. E aí eles ficam irritados, eles ficam mal-humorados, né? Mas eles estão ali se esforçando, né? Eles estão tentando cumprir com as tarefas, é, Uhum. irritados, sim, reclamando, sim, não querendo fazer naquela hora, deixando para fazer depois, coisas que poderiam já ter sido feitas, mas eles estão tentando, eles estão se esforçando. E aí, elogiar essa tentativa e esse esforço das crianças e dos adolescentes também é uma forma de estar oferecendo suporte para eles, né? É uma forma de reforçar o quanto que eles estão dando o máximo deles também, né? Porque tá difícil para todo mundo mesmo, né? Sim. E aí, só complementando o que a Lilia está trazendo, existe um livro chamado Mindset, não sei se alguém aqui já... que agregou ali para aquele momento, que fez com que ela lidasse da melhor forma possível, mas sem pontuar especificamente o que foi que ela fez, que você percebeu que foi legal, que demonstrou um empenho, um esforço dela em lidar com aquela situação. Então, é sempre elogiar atitude e comportamento. E não esquecendo que esse esforço e esse empenho da criança, né, pode não ser o que a gente espera exatamente, tá? A gente Uhum. pode estar esperando uma reação, um determinado tipo de comportamento, de atitude da criança, e a criança e o adolescente apresentar um outro tipo de comportamento, um outro tipo de atitude. Mas, ainda assim, esse comportamento e essa atitude sendo diferente do que a gente espera, é uma tentativa dele de estar fazendo o melhor, né? Então a gente precisa Uhum. reconhecer os momentos em que isso acontece, entendendo aquilo que eu falei no início. Eles são seres individuais que têm os seus desejos e as suas vontades próprias também, né? Não vão querer Uhum. tudo da forma que a gente quer e que a gente espera. Então a gente precisa identificar mesmo quando é diferente do que a gente está esperando. Eu acho que isso é muito importante, né? Da gente Uhum. reforçar e não esquecer, né? Lilian, é só por conta do nosso tempo, a Letícia tinha colocado lá atrás um ponto que a gente inclusive preparou, né? Eu Que não é a vi. questão do uso em demasia dos eletrônicos, né? Que é o ponto Uhum. negativo dessa pandemia, né? Então, acho que seria legal a gente poder conversar um pouquinho, porque deve ser a realidade de muitos filhos, né? De muitas crianças e muitos adolescentes, né? Assim, o uso excessivo, muitas vezes, ele também passa pelos pais, né?
principalmente em relação às crianças, em relação a celular, a tablet, né, essas coisas, computador, né? Se o pai não deixa, a criança não vai ver. Ela pode ficar irritada, ela pode ficar com raiva, né? Ela pode ficar chateada, mas não vai ver, né? Então é importante a gente pensar, na verdade, em duas questões, assim. É um momento onde as crianças elas vão precisar sim ter mais acesso a esses recursos, exatamente porque elas estão mais distanciadas e mais isoladas, é um meio de comunicação delas com o mundo, né? Ninguém E está ainda bem saindo. que a gente tem a tecnologia, né, Lívia? Exatamente, porque senão seria muito mais difícil. Então, é claro que a gente vai ter que ceder um pouco mais a isso, sim. Né? Eles Ser mais vão querer falar com flexível, os né? amigos, né? Os adolescentes, principalmente, eles vão querer estar em contato com os amigos, mas as Uhum. crianças, as maiorzinhas que já estão na escola, que já têm os coleguinhas, também vão querer falar com os amigos, ver os amigos. E isso é ótimo, não tem problema nenhum. Agora, é claro que tem que ter um limite, né? Você não vai deixar a criança o dia inteiro assistindo uma televisão, né? Ou jogando videogame, ou no tablet, no celular, porque aí realmente a tendência é que isso gere uma ansiedade na criança, né? A gente sabe que o uso das telas, ela estimula o sistema nervoso, né? E leva, assim, a um aumento da ansiedade. Então, é muito importante que a gente tenha um controle sobre isso. Então, é realidade, sim, que hoje as crianças e os adolescentes vão estar usando um pouco mais do que na rotina normal, mas os pais precisam ver e cuidar disso para que isso não seja excessivo também. A gente tem que Uhum. ponderar, né? A gente tem sempre que estar ponderando. Acho que a gente precisa ter bom senso, né? Não tem regra, cada família tem a sua dinâmica, mas é inevitável que a gente tenha um controle sobre isso. Senão a criança e o adolescente fazem o que querem e não dá para ser assim, né? A gente sabe que não pode ser assim em relação a nada, né? Porque eles ainda não têm essa autonomia para a vida deles. Sim. E aquela história, né, Lília? O caminho do meio do equilíbrio é sempre o mais saudável, né? Então, Sim. tem hora para tudo, né? Hora para matar a saudade dos colegas, dos amigos, evitar aquilo que a gente conversou na live sobre ansiedade, evitar o uso dos aparelhos eletrônicos próximo à hora de dormir, porque isso pode dar, sim, interferir na questão do sono, causar insônia. Isso aí. E tentando sempre fazer isso dentro do que a Débora está falando, né? Assim, dentro dos acordos, das conversas. Não é só também impor isso de uma forma Uhum. rigorosa, né? E rígida, sem nenhum tipo de negociação, nem nenhum tipo de diálogo, porque isso também acaba ficando sofrido para a criança, né? Ela não vai conseguir compreender isso tão bem. Né? O adolescente vai acabar gerando determinados conflitos, porque ele acaba não se sentindo também escutado, considerado, né? Então é importante esse diálogo e essa negociação, né? E aí, puxando o gancho com o que a Débora falou da questão do sono, da higiene do sono, né? Uma coisa importante, você quer complementar antes, Débora, com alguma outra questão relacionada a isso que eu Não, estava não. falando? Em relação ao adolescente, é só, acho que de repente fazer um parêntese, né, Lília? Por conta dele justamente estar nessa fase que ele quer mais liberdade, que ele quer se diferenciar em relação aos pais, dele não ter mais contato com esses amigos, pessoas fora a família, né? Amigos, professores, colegas de esporte, enfim. É natural que eles busquem mais, né, os meios eletrônicos de procurar essa reaproximação. Então, nesse momento, a gente precisa ter mais flexibilidade e compreender, né, essa necessidade que os adolescentes estão tendo.
Mas é aquilo que a gente está conversando, tudo também é limite, por isso que a pandemia também convida a gente a ter maior flexibilidade e diálogo com os filhos, né? Estabelecer esses acordos, essas negociações, para que seja dentro do que o adolescente e a criança necessita e também dentro do que a gente entende que gera bem-estar de saúde emocional, mental, dentro das restrições também que a Covid aí coloca para a gente. Então, sempre ter essa negociação com os filhos, isso aí é o caminho do diálogo, é sempre o que ajuda a resolver, né? Sim. E aí, pegando essa questão, né, que é uma queixa que tem sido muito frequente também, a questão do sono. E isso é uma queixa que não é frequente só com crianças e adolescentes, né? Os adultos têm se queixado muito também de alterações de sono no período da pandemia, né? Importante, assim, principalmente, isso é mais característico das crianças, não tanto dos adolescentes, né? A questão de que a fase de transição, né, do estado de vigília, que é o nosso estado de estar acordado, para o estado de sono, para o nosso estado de dormir, é um período do dia muito delicado para a criança, né? Por quê? Porque é um momento em que a criança ela está se afastando dos pais. Então, durante o dia, a criança está ali com os pais o dia todo. Quando ela dorme, ela se desliga dos pais, ela se afasta, porque ela está dormindo, né? Então, ela perde esse contato. E isso gera, muitas vezes, para a criança insegurança, né? Medo, desconforto. Então, é importante que os pais estejam mais disponíveis nesse momento do dormir, né? Que eles possam estar junto com essa criança para trazer segurança para essa criança, né? Para que a criança perceba que o pai e a mãe estão ali, que ele não está sozinho, né? Para que ele consiga pegar no sono de uma forma mais tranquila, né? Porque se desligar, né, da realidade do dia a dia para adormecer, não é fácil. Não é fácil nem para a gente. A gente, às vezes, está tão acelerado que a gente não consegue, né? Imagina para a criança que fica com essa insegurança, né? Eu durmo, meus pais somem, né? Então, é importante que os pais compreendam esse sentimento de desligamento, né? De afastamento que a criança vive, que deixa ela, assim, mais insegura, mais assustada. E aí é um momento do dia que a gente precisa estar mais disponível, né? Que a gente precisa ter mais paciência, porque pode demorar mais para dormir, e pode acordar várias vezes ao longo da noite. Isso tudo pode acontecer. E a gente precisa, claro que é super cansativo, a gente fica exausto, mas é uma coisa necessária da gente compreender e da gente estar transmitindo essa segurança para a criança, né? Uhum. E é interessante, Lília, que com o adolescente é o contrário, né? Enquanto que a Uhum. criança não quer dormir para não ficar longe dos pais, a gente sabe que o adolescente ele sente necessidade quase que de hibernar, né? De ficar longas horas aí dormindo. E a gente sabe que não é só pela essa questão da necessidade de afastamento do pai, dos pais, porque nem é de forma proposital e consciente, mas também tem a ver com essa fase aí fisiológica de alteração hormonal, né, de crescimento corporal. Mas é muito interessante, né, esses movimentos bem diferentes, bem opostos da criança e do adolescente, mas que a gente vê que na pandemia isso fica muito mais intenso, as crianças com mais dificuldade para dormir, enquanto que os adolescentes querendo dormir, se deixar o dia inteiro, a noite inteira e virando, né? E a gente Uhum. sabe que precisa estabelecer regras, limites aí, que isso também é saudável para eles, até porque eles têm atividades escolares, né? Tem outras demandas aí, também querem estar e se deixar a madrugada inteira só jogando online. Então a gente sempre É estabelecer esses importante. limites. Uma das dicas, né,
para a saúde das crianças e dos adolescentes, isso em qualquer momento, não só na pandemia, é a questão de organizar uma rotina, né? Claro que não precisa ser uma rotina rígida, você tem que comer nesse horário, você tem que tomar banho nesse horário, sem nenhum tipo de flexibilização, né? Não precisa ser dessa forma. Mas é importante ter minimamente uma rotina até para organizar assim, a vida da criança, né, e do adolescente, mas até a questão do sono mesmo, né, da qualidade de vida daquela criança, daquele adolescente. A gente precisa organizar a rotina para a gente, né? Imagina para eles. Eles têm mais dificuldade de fazer isso sozinhos, né? Então é importante que os pais ajudem nessa organização, né? Mas sempre considerando essa flexibilidade, né? Então, assim, a importância do suporte, né? A importância dos limites, a importância da rotina, a importância da gente observar De esses diálogo. comportamentos, às vezes, mais regressivos, essas birras que estão indicando coisas para gente. Né? Sempre Sim. tem coisas que ficam pendentes, né? Sempre vão ter falhas, e é assim mesmo, isso faz parte do processo, isso faz parte da vida, e eles vão ter que aprender isso também. Né? Então, essas são dicas que são importantes assim, para a gente pensar em como Uhum. lidar com os adolescentes e com as crianças, né? Sim, e até essa questão que você falou, né, Lília? Cobrança faz parte, mas que elas nesse momento não sejam maiores do que a flexibilidade, a Sim. tolerância, né? Nesse momento Uhum. difícil. E aí, como a gente também já tinha falado nas outras lives, né, Lília, como você acabou de colocar, rotina ela é algo extremamente importante e necessária, não só para os adultos, mas para as crianças também. É uma forma delas se sentirem mais seguras, delas terem horário para fazer as atividades escolares, horário para brincar, horário para dormir, para o descanso, que é muito importante para a criança também, assim como é para o adulto. As brincadeiras que sejam brincadeiras não apenas de movimento, que elas possam movimentar o corpo, porque isso é necessário para elas, precisam gastar aquela energia toda que elas têm, né? Mas também brincadeiras Faz mais parte do calmas. desenvolvimento, inclusive, da criança, né? Sim, sim. Desenvolvimento físico, emocional, né? Mas também brincadeiras mais calmas, né? De contar histórias, brincadeiras que possam ser feitas em conjunto com a família, ter esses momentos de união da família, que vocês possam criar coisas em conjunto, criar, inventar brincadeiras, resgatar brincadeiras. De alguma coisa, né? Sim, sim, ter esse Acrescentar momento. para a criança não ficar o tempo todo só correndo, só, né, na agitação. Sim. E aí também a gente lembrar, né, gente, das tarefas domésticas, né, que as crianças e os adolescentes também podem ajudar, sim. Isso não é responsabilidade apenas dos adultos, é de todo mundo que convive ali naquele ambiente familiar, né? Então a gente também entender que quando a gente está dividindo as tarefas com as crianças e adolescentes, é claro que respeitando o limite de idade, né, as condições de segurança, a gente entender com essa divisão que é um cuidado que cada um está fazendo uns com os outros ali, né? E ajudar a criança e o adolescente a ter um senso de coletividade, né? De que ele está ali ajudando no grupo familiar, no todo. E as crianças e os adolescentes, eles gostam, eles se sentem úteis, porque eles também estão contribuindo. Então, vale a gente relembrar, né, que não tem nada de errado a gente ajudar as crianças desde pequenininhas e os adolescentes também, a também terem a responsabilidade deles em relação às tarefas domésticas. E isso também é saudável para eles e também é uma ajuda que os adultos estão tendo, né? Uma conscientização de todos ali
na divisão das tarefas domésticas, que é para todo mundo, que não é para os pais só, né? Sim. Quer E aí complementar alguma coisa, Lívia? em relação a isso, não. Eu só queria pontuar uma outra questão que eu acho muito relevante, que eu acho que a gente precisa ter um alerta assim, vermelho para essa questão, que é a questão que o lado negativo da pandemia é aquilo que a gente falou, né? Que traz muito estresse para os adultos, pela sobrecarga mesmo, né? E aí é muito importante a gente ter cuidado com situações de violência. Né? Violência contra a criança e contra o adolescente. E aí eu me refiro a todos os tipos de violência. Né? É muito fácil a gente perder a paciência e bater, gritar, xingar, insultar aquela criança ou aquele adolescente, se desligar das necessidades básicas dessa criança, desse adolescente, né? E agir de forma mais negligente. É muito fácil a gente cair nisso porque a gente está estressado, a gente está sobrecarregado, a gente está cansado. Mas é importante a gente pensar que esse tipo de situação, né, ou a violência física, ou até mesmo a criança ou adolescente assistir situações de violência, são extremamente prejudiciais e não vão ajudar em nada, né? Só vão aumentar a ansiedade, o estresse e vão levar essa criança e esse adolescente a adoecer, né? E muito importante lembrar, né? A criança ou adolescente não precisa ser vítima direta da violência. Se ele assiste situações de violência, ele já está sofrendo um tipo de violência. Né? Então, isso é fundamental que a gente considere, que a gente não se esqueça. Né? E a gente tem que ficar muito alerta a isso. E bem colocado para a gente fechar, né, Lilian? Porque violência dos nós de pandemia, que às vezes falta um espaço em que a gente possa ser ouvido, que falta um espaço que a gente possa dividir os nossos sentimentos, dividir as nossas tensões, que a gente possa conhecer outras realidades que às vezes a gente acha que o que a gente vive só acontece com a gente, quando a gente olha e a gente vê que outras pessoas também estão vivendo situações similares, experiências muito parecidas ou até piores, e a gente também passa a ampliar nossa visão, a gente poder também ajudar o outro, enfim, um espaço em que a gente pudesse oferecer e receber ajuda emocional. Então a gente, né, resolveu desenvolver esse projeto com muito carinho, criar um grupo de apoio online para as pessoas que quiserem participar e fazer essa troca, né, e compartilhar as vivências de pandemia e também ouvir e aprender com as vivências de outras pessoas. Então, seria um projeto novo que a gente vai estar tocando aí pelos próximos dias. Quem tiver interesse de participar, tem que fazer uma inscrição online. A gente está terminando de alinhar os últimos detalhes aí, proposta a gente começar a divulgação amanhã. Vai ter uma contribuição voluntária, então quem quiser participar vai contribuir com o que puder, o que se sentir mais à vontade, tá? E por ser um projeto piloto também, e um grupo online, a gente vai determinar quantidade limitada de participantes, até para a gente conseguir conduzir o grupo aí como merece, né? Então, quando a gente entender que o número chegou, a gente vai fechar, por isso que é importante ter a inscrição, para que a gente possa, assim que as vagas forem preenchidas, a gente começar o projeto, tá? Lilian, quer complementar alguma coisa? Só dizer que tem um número limitado, mas a gente cria uma lista de espera, né? Porque caso alguém desista, não possa participar, tem algum imprevisto e não consiga, a gente vai chamando as pessoas dessa lista de espera.
né? Uhum. E é o que a Débora falou, né? É um espaço de troca de experiências, né? De vivências em relação a esse período da pandemia, para que a gente possa estar ouvindo e sendo ouvido também, né? Porque falta isso, né? Está faltando muito esse espaço. Então, foi com esse objetivo que a gente pensou nesse projeto. E o Sim. resto é o que a Débora explicou. Maiores dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, com a Débora, né? Que a gente vai estar explicando melhor, né? Para quem tiver interesse. E a gente também vai estar divulgando isso nas redes sociais, né? Sim, isso aí. Amanhã a gente começa a fazer a divulgação, mas em primeira mão a gente queria dividir aqui com vocês na live, né? Então, gente, a gente espera, a gente está chegando ao final, a gente espera ter conseguido contribuir um pouquinho mais com as reflexões, né? Entendendo que é um momento difícil, em que os pais e os filhos estão tendo que lidar e enfrentar juntos, mas que, claro, que é possível da gente conseguir sair desse momento de Gente, vamos Obrigada, botar os Débora. coraçõezinhos pra gente tirar nossa fotinha. Lilia, show! Gente, muito obrigada. Não esqueça do feedback de vocês. Tem gente que não tá botando feedback lá no vídeo, hein? Isso é importante pra gente e também estimula outras pessoas ali a entenderem, poxa, legal, trouxe essa reflexão para a pessoa, então vou assistir. Então isso também é uma forma de ajudar a gente a fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas e também possa beneficiar outras pessoas que não estão aqui ao vivo, né? Que é a nossa intenção, é a gente poder contribuir mais um pouquinho para esse momento difícil, tá bom? Márcia, espero ficar gravado, depois você assiste, tá? Não tem problema você chegar no final. Obrigada por você ter vindo de qualquer forma. Obrigada a cada um que está aqui, que participou, que contribuiu.